temos que representar a VG de uma reta de perfil, que é definida por este ponto A e por este ponto B. Então, vamos ver como é que resolvemos isso na épura. Primeiro, nós temos as coordenadas dentro do ponto A e B, as abscissas são -1, e, é claro, a primeira coisa que eu faria aqui na épura é marcar o meu zero. Marco o meu zero, faço um pequeno tracinho para identificar isso. E depois eu tenho que ir para a esquerda, já que a abscissa é negativa, -1, 1 centímetro para a esquerda, e eu terei, então, as abscissas ali do ponto A e do ponto B. O meu ponto A, eu tenho o afastamento de 1. É positivo, estou indo para frente, isto significa ir para baixo, né, que é o nosso semiplano horizontal anterior. Tudo que está representado neste plano sempre vai ficar abaixo na épura. Então, lá está o nosso A1 e a nossa cota é positiva também, 3,5. Então, a partir deste plano para cima, eu vou ficar acima ali na épura. Está lá o A2. O B também, nós temos a abscissa -1. O afastamento é 3, então estou indo novamente para baixo da épura, 3 centímetros a partir da épura, e eu tenho o meu B1. O B2, que vai ser de acordo com a altura, com a cota, também positivo, estamos indo para cima. Fazemos as ligações A1B1, A2B2 e temos aí as projeções desta reta, deste segmento de reta. As duas projeções são PR, né? Se trata de uma reta que é oblíqua aos dois planos de projeção. Então, as duas projeções são PR. Como nós resolvemos isto? Primeiro, vamos relembrar como a gente tem a reta de perfil lá no espaço. Observe que nós temos aqui a nossa reta AB, a projeção no plano horizontal, A1B1, está aqui no plano horizontal. Esse plano, enfim, depois do rebatimento, ele vai para baixo. Lá na épura, a representação dele vai ser para baixo. E nós temos também A2B2. Isso aqui está acima na épura. Então, veja aqui a reta de perfil. Ela aqui, ela está em verdadeira grandeza, claro, é a própria reta. Quando a gente tem aqui a representação nos planos, ela fica reduzida a uma linha. Mas para eu poder ver esta reta em VG, eu preciso olhar ela de lado, né, de perfil. Quando eu vejo essa reta de perfil, eu consigo enxergar ela no seu verdadeiro tamanho, a sua VG. E é isso que nós temos que fazer aqui na épura. Nós temos que remontar a reta para saber qual é o tamanho dela real. Então, vamos ver como nós fazemos isso. Eu preciso trazer estas informações aqui de baixo para cima, pois só assim eu teria esta situação novamente. Eu tenho que pegar as informações aqui de baixo, que devido ao rebatimento ficará abaixo da épura, e trazê-las para cima. E aí eu teria novamente esta reta, o ponto A e o ponto B. Então, é isto que eu preciso fazer aqui. Preciso levar estas informações para cima. E aí, eu vou colocar a ponta seca do compasso neste ponto. É o eixo de giro. E eu tenho que manter estas medidas, que neste caso aqui é 1 e daqui até o B1 é 3. São essas medidas que eu preciso levar para cima. São as coordenadas deste ponto. Então, inicialmente, eu vou fazer então esse arco, posso fazer o outro primeiro sem problema, e vou levar essas informações lá para cima, para se encontrar aqui com o A2, o A1 se encontrar com o A2, e assim eu ter novamente o meu ponto A. Lá está o nosso ponto A. Vou fazer a mesma operação com o B. Novamente, eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui, porque eu quero esta medida aqui de 3. Quero levar esta medida para lá, para fazer ela se encontrar com o B2. Levei ali as medidas do B1, que são 3 centímetros, e vou subir o tanto que eu preciso ali, no caso 1,5, para chegar lá na altura do B2 e, com isso, ter o meu ponto B novamente. Faço a ligação A com B e temos ali a VG desta reta de perfil, ou deste segmento de reta de perfil. Observe que é exatamente o que nós estamos vendo aqui do lado. A reta B, suas projeções. Este é o método.
Temos uma reta de perfil definida pelo ponto C e pelo ponto D e precisamos da VG desta reta. Então, vamos ver, ali nós temos a abscissa do ponto C e, obviamente, a do ponto D, a mesma, né? E é menos 4. Então, inicialmente, vamos definir o nosso ponto zero. Estou definindo onde eu quero, onde for do meu interesse. E, a partir do zero, vou para a esquerda 4 centímetros e começo, então, a fazer as projeções do ponto C. O afastamento é 2,5, fica para baixo, né, na épura, e nós temos a altura que é 3, fica acima, na épura. Ali embaixo, então, o nosso C1 e lá em cima o nosso C2. O ponto D tem a mesma abscissa, por ser uma reta de perfil, o afastamento é 1,5 e a altura é 0,5. Então, tudo devidamente marcado, vou fazer as ligações C1, D1, C2, D2. Temos aí as projeções desta reta, deste segmento de reta. São duas projeções reduzidas. Para eu, então, achar a VG, vou fazer aquele procedimento, né? O alçamento, remontar a reta, fazer o C1 encontrar com o C2 e o D1 encontrar com o D2. Então, vou levar a medida exata para lá, a distância que há entre a épura e o C1, que nós sabemos que é 2,5. Vou subir os 3 necessários para chegar na altura do C2 e, deste encontro, nós temos o nosso ponto C. Faço a mesma operação com o D1, subo aquele meio ali para chegar na altura, né, no nível do D2, faço eles se encontrarem e temos aí o nosso ponto D. Basta eu ligar C com o D e temos aí a nossa reta, o nosso segmento de reta em verdadeira grandeza. É a situação que está no espaço. É isto que nós fazemos aqui. Remontamos aquela situação.